que está acontecendo na segurança pública do Rio de Janeiro nesse momento? Bom, obrigado pela oportunidade, Mota. Bom, a segurança pública vive um momento de mudança da sua estrutura. E isso é muito importante, porque durante muito tempo tratou-se a segurança pública como um analgésico. Era uma dor que se sentia e dava um analgésico, acabando que não tratava a causa daquela dor. E hoje a gente tem um diagnóstico do que acontece no Rio de Janeiro e temos soluções, claro que a médio e longo prazo, para colocar definitivamente uma solução para a questão de segurança. Coronel. Primeiro, um prazer estar aqui, Roberto. Nós já nos encontramos muitas vezes, nossa amizade, e falar de segurança pública para mim, que estou há 28 anos trabalhando na Polícia Militar e hoje na Secretaria de Segurança, a evolução desse desafio. Eu via a segurança pública somente como uma guerra bélica, porque eu estava na ponta da linha, e principalmente no Batalhão de Operações Especiais, e achei que fosse resolver tudo de uma forma da guerra, ir lá combater os traficantes, combater os problemas do Rio de Janeiro, e vi que é muito maior que isso. O combate à segurança pública hoje é feito por uma situação de guerra bélica, temos que continuar as operações policiais, mas passa também por uma conexão jurídica, nossa legislação, e a gente vem avançando muito nessa discussão, não somente no Rio de Janeiro, como no Brasil, e uma guerra informacional, que é a comunicação. E quando a gente consegue olhar esses três entes, entende que não adianta ganhar só um aspecto dessa guerra, precisamos ter um olhar sistêmico de todo esse complexo que é a segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro, meu amigo. Um chefe de facção, eu não vou dizer o nome dele aqui para não fazer propaganda do mal, mas muito conhecido no Rio de Janeiro, foi preso há poucos dias. E, se eu não me engano, ele já foi preso inúmeras vezes. Algumas vezes ele fugiu, outras vezes, pelo menos uma vez, ele foi solto por um magistrado. Secretário, por que o Brasil não consegue manter elementos como esse presos? Mota, esse é um fator primordial, né? A gente tem que entender que no sistema penal, no sistema criminal, a pena ela tem alguns efeitos. Um dos efeitos é a retribuição para o criminoso, pelo mal que ele proporcionou à sociedade. E, obviamente, a pena privativa de liberdade é que vai fazer com que ele reflita sobre o mal que ele causou. Mas hoje a gente vê no Brasil, em crimes graves, a média de permanência de prisão desses criminosos é de, no máximo, 2 anos. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, que a gente tem, digamos, um plus, que é a quantidade de fuzis na mão de criminosos. E o fuzil virou um brinde para o traficante. Por quê? Por conta da legislação, a gente não consegue, e o judiciário não consegue aplicar os dois crimes, ou seja, ele é traficante, participa de uma organização criminosa para o tráfico e porta uma arma de fogo, que é uma arma de guerra, que é um fuzil. Na realidade, pelo princípio da consulção, ele é absolvido e, na realidade, o fuzil vira uma causa de aumento de pena. E se ele é pego só com o fuzil, ele fica preso no máximo 6 meses. Então, qual o recado que se dá para o criminoso? Que vale a pena entrar na fila do crime. E isso é muito ruim, porque é a impunidade que gera essa reincidência e essa habitualidade criminosa, principalmente em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, um criminoso que consegue um fuzil contrabandeado, um fuzil que é uma arma de guerra, ele está andando com esse fuzil, ele, obviamente, a intenção dele é matar alguém, provavelmente a polícia, ele é preso e ele, depois de condenado, ele só fica 6 meses na cadeia, é isso? Olha, quando não é solto na audiência de custódia, que é uma realidade. Nós tivemos um caso recente, uns 6 meses atrás, o criminoso preso com uma pistola 9mm, ou seja, um calibre restrito, foi preso na sexta, saiu no sábado, no domingo postou na rede social um vídeo propagando o ódio pelo batalhão que o prendeu, que foi o 16º Batalhão. Então, como é que você consegue motivar o policial para a atividade dele quando ele vê que aquele criminoso, que para prendê-lo foi uma operação de guerra montada com todos os riscos que hoje existem, né? Seja por conta de uma decisão judicial do STF, seja pelo próprio cenário de guerra que ele enfrenta, depois de superar tudo isso, ainda vê o criminoso ser solto numa audiência de custódia. Então, realmente é um grande desafio você fazer segurança pública
com essa realidade que a gente vive, e não é só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Mota, é a teoria econômica do crime. Ele está vendo vantagem em cometer crime no Brasil e no Rio de Janeiro. A gente tem um grande problema na nossa legislação, que a gente não consegue evoluir junto da sociedade as nossas legislações. O fuzil em si só foi capitulado como um agravante, não somente como arma de fogo, há pouco tempo. E o fuzil já está desde a década de 80 no Rio de Janeiro. Olha quanto tempo a legislação demorou para acompanhar isso. Só que a sociedade não espera. O criminoso não espera. Eu tive uma situação que eu estava comandando o BOP. Olha que ponto chegamos. A equipe conseguiu fazer uma abordagem numa comunidade do Rio de Janeiro, cercou os traficantes, eles correram, se esconderam numa casa, a casa estava vazia, a equipe fez uma abordagem técnica, prendeu 2 marginais na posse de um fuzil, conduziu para a delegacia e chegou ao ponto de ser questionados. Vocês pediram para entrar na casa? Mas a gente estava perseguindo ele entrou na casa, nós fomos. Não, mas é o dono da casa, vocês pediram para entrar? Não. Então, não tem flagrante porque vocês quebraram a cadeia de custódia, porque vocês não tiveram a percepção de pedir a entrada no domicílio, porque na época estava uma discussão jurídica que teria até que gravar pedindo autorização. Imagina a velocidade numa operação numa comunidade, trocando tiro com marginais e para tudo. Vamos pedir uma autorização por escrito ou gravar um vídeo ao dono da casa, porque lá eu entendo que é um fato de um flagrante, que está em flagrância. Mas chegou ao entendimento, tivemos que fazer uma gestão junto às autoridades para aquele marginal ficar preso com o fuzil, senão ele ia ser solto por questões jurídicas. Entende que a guerra não é somente uma guerra bélica, é uma guerra jurídica e uma guerra informacional, que a gente precisa comunicar melhor isso. É uma realidade que a gente vive que é difícil para o policial que está na ponta entender como é que isso funciona. E eu vou dar 2 casos emblemáticos que aconteceram. Uma tentativa de roubo de um veículo na linha amarela, um policial militar de folga reage, conseguiu balear e neutralizar o criminoso. Ele tinha 182 passagens, 182 anotações e continuava solto. A segurança pública, o patamar que o Brasil hoje está atingindo de criminalidade, já ultrapassou a questão de segurança pública. E a gente tem que fazer essa reflexão e cobrar, obviamente, de todas as autoridades. São vários atores que têm responsabilidade, mas, infelizmente, a responsabilidade é tão somente cobrada da polícia. E ela não pode ser responsabilizada por tudo. A gente fala o seguinte, se a segurança não é boa, cobram da polícia. Se a educação não é boa, ninguém cobra do professor. Se a saúde não é boa, ninguém cobra do médico, porque não tem que cobrar desses profissionais. Existe uma política, existe uma estrutura, existe todo um contexto que tem que ser analisado de forma holística e não pontualmente aquele efeito, porque é o que a gente trabalha. A segurança pública trabalha com o efeito. E o crime contra o patrimônio é o crime que mais afeta a população. Não adianta a gente ter um dado estatístico de apreendemos 1000 fuzis esse mês, se o cidadão continua saindo de casa e tendo seu telefone celular roubado num ponto de ônibus. Isso é que afeta a população. É a maioria desses crimes que são cometidos contra o patrimônio, que pode ter um resultado morte e aí se tornar um latrocínio, esses criminosos, na grande maioria das vezes, são colocados em liberdade na audiência de custódia. Bom, esse é um panorama que mostra que, aparentemente, existe uma distância muito grande entre as leis, os procedimentos judiciais e a realidade das ruas. Mas eu pergunto ao senhor, por falar nisso em política, em contexto, em legislação, o senhor podia explicar o que é a DPF 635 e quais foram as consequências que ela produziu para o Rio de Janeiro? Claro, quando nós assumimos a secretaria no final de 2023, a primeira missão que o governador Cláudio Castro nos deu foi defender a segurança pública na DPF 635. Então a gente procurou consolidar todas as informações produzidas em 4 anos. E a gente via que não avançava. E essa ação ela foi proposta por um partido político que perdeu as eleições no Rio de Janeiro. Então o que é uma DPF? Na realidade, a justificativa, a motivação é que o Estado do Rio de Janeiro vivia um estado de coisas inconstitucionais. E o que seria isso? Seria a lesão ou desrespeito a direitos e garantias individuais de forma coletiva
genérica e sistêmica. Esse é o resumo. E aí a gente vai olhar, e a discussão que nós tivemos é o seguinte: eu concordo que o Rio de Janeiro vive um estado de coisas inconstitucionais onde direitos e garantias são desrespeitados de forma genérica e sistêmicas. Só não é feito pelas forças de segurança pública, mas sim pelas organizações criminosas. O direito de vir é um dos direitos. Você ter uma cancela, ter uma barricada impedindo o direito de vir, isso não é um direito fundamental que é desrespeitado pelas organizações criminosas? A polícia não fecha escola em operação, a polícia não fecha unidade hospitalar. Quem fecha é o crime organizado. O Tribunal do Tráfico, que julga, condena e executa a pena, não poder comungar a sua religião. Tem regiões do Rio de Janeiro em que religiões de matriz africana não pode simplesmente existir, porque o traficante, o dono, que se diz dono do território, manda quebrar o centro espírita e manda matar essas pessoas. Isso não é um desrespeito? E quem provoca isso? E é fácil. Aquela população que está na comunidade, ela é subjugada ao criminoso. Então, na realidade, esse poder, né, de subjugar a população é um poder que é exercido pelas organizações criminosas. A ADPF só veio incrementar isso, porque no momento que você cria restrições para a polícia operar, para o Estado se fazer presente, obviamente não há vácuo de poder. E eles cresceram significativamente nesses últimos 5 anos. Principalmente por quê? Porque hoje a gente já enxergou, e obviamente toda força policial já enxergou, que o crime é um negócio. E um negócio que ele só é explorado por quem domina o território. Então, foi isso que nós passamos para a ADPF, no STF, em relação à ADPF 635. Outra motivação, outra justificativa seria que a letalidade policial. Então, nós mostramos, pelos dados do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que isso não é verdade. Por quê? O partido político, o autor da ação, ele na realidade escolheu operações pontuais, ou seja, ele foi seletivo em operações onde houve um número de criminosos neutralizados e fez uma média aritmética. Eu falei, não, a conta não tem que ser essa. Nós temos que fazer a conta de quantas operações nós realizamos durante um ano. Ver o número de criminosos neutralizados e a gente vai ter um grau de letalidade. E mesmo essa letalidade, a gente tem que entender que na grande maioria das vezes, o policial agiu por uma excludente ilicitude, que é a legítima defesa. Ou seja, a ação foi legítima. Então a gente mostrou que realmente essa ação não poderia prosperar e a gente teve o resultado positivo em relação a essa decisão. E os ministros, por unanimidade, tocaram exatamente nos pontos que nós falamos. A questão da territorialidade, a necessidade de retomada de território, a não restrição de operações, a polícia que tem que ter autonomia para dizer qual o efetivo e qual o tipo de armamento que eu vou precisar para combater aquela organização criminosa que domina aquela região. Eu vi a ADPF crescer na prática, porque eu estava comandando o BOP nessa época, eu vi, e tudo que é novo, né, sofre aquelas expectativas da corporação e da tropa. A gente estava durante uma pandemia, uma das justificativas também era restringir por conta de pandemia, mas nós não podíamos parar de trabalhar. O que na prática eu vi foi um crescimento crescente do domínio territorial. Então eu via o que era uma comunidade que era restrita a determinadas ruas, e a gente tinha essa impossibilidade ou dificuldade, porque estava entendendo o que era a DPF, porque tudo era restrito, tudo tinha que ser excepcional. E o conceito de excepcional, né, comandante, era vago. Então, mas o que é excepcional? Só para esclarecer, o que a DPF, em linguagem de leigo, o que a DPF disse foi para a polícia fazer operação nesses territórios de agora em diante só em situação excepcional. É isso? Basicamente é isso. O princípio da ostensividade do Estado passou para ser o princípio da excepcionalidade. E aí, Mota, a gente tem que perguntar assim, o que é excepcional no Rio de Janeiro? A meu ver, tudo é. O Rio de Janeiro vive um estado de excepcionalidade. Uma barricada não é excepcional? Uma senhora que liga de um telefone de dentro de uma comunidade dizendo, existem homens armados na minha porta e eu tenho que montar uma operação de guerra para atender esse chamado de 90. Ao contrário, se ela morar no Leblon, esse atendimento é feito em 5 minutos, o policial chega rápido. Isso não é excepcional? Eu não poder escolher a minha religião? Isso não é excepcional?
Então, qual é o grande problema disso? Essa excepcionalidade freou a força policial. Você imagina exigir do policial que está na ponta, dizer para ele, ó, define o que é excepcionalidade. E, obviamente, dependendo da interpretação dele, ele vai estar infringindo ou descumprindo uma determinação do STF. E aí, o policial que está na ponta vê ministros, ex-ministros sendo presos pelo STF. Imagina, eu, soldado, descumprir? Não, pelo amor, não vou fazer isso. Então, isso freou muito as ações policiais, como o Nunes está falando. E, obviamente, a tropa sentiu isso, essa impossibilidade de atuar no cenário. E, obviamente, quando há esse freio, o outro lado avança. E foi o que aconteceu. Eles foram ganhando rua a rua. Eu vi as comunidades, as barricadas, que é um grande símbolo que hoje a gente tanto combate, e o secretário fala muito isso, né? A gente tem que quebrar esse simbolismo. E isso é um símbolo de tomada de território que a gente tem que atacar, que ficou na decisão da DPF. E eles vão avançando e avançam uma rua. A polícia não vai. Eles avançam mais uma rua. E eles já estavam pegando bairros, dominando bairros. E quando eles veem o domínio pelo bairro, eles começam a entender que eles podem lucrar com esse bairro. E não é somente... Só para esclarecer, você não está falando de comunidade, de favela, você está falando de bairros... Começam a entrar nos bairros. Não é que ele vai num bairro longe da favela, mas ao entorno da favela, ele expande seu domínio territorial. Avançando para o asfalto. Avançando para o asfalto. E esse avançar para o asfalto, ele entende que a população que mora naquela região, ela consome gás, consome luz, consome direitos e deveres de uma sociedade que ele começou a explorar. E aí vem a teoria econômica. Opa, vender drogas eu tenho um custo alto, eu tenho que trazer, eu tenho que embalar, eu tenho que uma atividade específica, porque não é todo mundo que consome droga. E lá fora eu tenho todo mundo que consome internet, gás, luz. Opa, se eu vender para eles eu tenho uma verba recorrente. E aí criou-se um grande novo mercado para a exploração desses grupos, que a gente vem combatendo, a gente chama de combate sistêmico ao seu crime organizado, que não é tão simples, porque a própria legislação não assim deixa, mas que a gente vem avançando ao longo dos anos. E quando a gente olha esse avanço, é que eu falo para os meus policiais, falo para a tropa, e a gente entende como uma política pública que a guerra não é mais só bélica. A guerra é bélica, a guerra é jurídica e é informacional. Quando a gente pode vir aqui no seu programa e poder falar sobre sistema de segurança pública, né, com pessoas, com o seu público, que é um público de alta capacidade de interpretação, eles começam a entender da complexidade que é fazer segurança pública no Rio de Janeiro. E como eu empodero esses policiais para continuar avançando. É um grande desafio que nós temos hoje. E por que isso teve esse impacto muito grande no Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro, a desordem é a regra. Você imaginar que no Rio de Janeiro nós temos 1.900 comunidades ou favelas, é inadmissível. Só no município do Rio de Janeiro são 813. Mota, isso é inadmissível. E algumas, ou muitas delas, situadas no coração da cidade, né? Principalmente. Até digamos assim, pelo histórico de construção da cidade, né? Aqueles operários e aí tinham que morar perto das obras, e assim foi Providência e tantas outras políticas habitacionais equivocadas. Ou seja, isso é um histórico de pelo menos 50 anos, Mota. Isso potencializa.